Só um pouquinho, gente. Aí, pronto, gravando aqui agora. Bom, galera, vamos lá, vamos iniciar então aqui. Parte 2, beleza? Então a gente vai trabalhar agora com a parte 2, com a parte de classificação, né, dos seres, beleza? Vocês viram ontem na aula, né? Hoje na aula, a aula foi postada já para vocês, que em torno de 75% de todos os animais do planeta, né, são constituídos pelos artrópodes, correto? Foi exatamente aquilo que a gente trabalhou aqui com vocês, tá bom? Bom, então pega para mim a página 100, vamos começar aqui a falar o seguinte. Antes, eu preciso que você tome muito cuidado, tá? Essa observação que eu acabei de colocar aqui na tela, ela não está na tua apostila, é algo novo, tá certo? É algo novo, e esse algo novo, o que acontece? Tem algumas classificações que estão usando agora um termo que é chamado de termo unirâmia, tá? Dá uma olhada lá. Quando você encontrar uma questão de vestibular e aparecer o termo unirâmia, ele está falando de insetos, quilópodes e diplópodes, tá? Isso é um termo novo, beleza? Então, às vezes, para poder acelerar o processo de classificação, a galera vai e fala unirâmia, crustácea e quilicerata. Unirâmia envolve grupos que envolvem os insetos, quilópodes e diplópodes, porque são seres, pessoal. Apesar de serem espécies diferentes, eles têm muitas características em comum, correto? Então, resolveram usar um grupo chamado unirâmia, que envolve, então, insetos, quilópodes e diplópodes. Ontem eu havia comentado com vocês na aula de hoje, na verdade, gravei ontem, por isso que eu falo ontem. Toda vez que falar em quilópode, né, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando da lacraia. E toda vez que falar em diplópode, nós estamos falando de piolho de cobra, correto? Que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da diferença entre os dois. Tá? Apesar que eu já comentei algo ontem com vocês. Isso é um grupo conhecido como grupo unirâmia. Aí tem o grupo dos crustáceos, né, que envolve siris, caranguejos, lagostas, camarões. E aí, por último, nós temos um grupo que é o grupo quelicerata. O grupo quelicerata é o grupo dos animais que possuem quelíceras, né, que são, no caso, os aracnídeos. Beleza? E já disse também na aula anterior que toda vez que você encontrar essa palavra aqui, ó, miriápodes, nós estamos falando de quem? Dos quilópodes e dos diplópodes, certo? Então vai lá, unirâmia envolve inseto, quilópode e diplópode, então tem na apostila. Aí tem um grupo crustácea, tem um grupo quilicerata, e por último, né, esse termo miriápode, que é um termo que não se usa bastante, é só para quilópode e diplópode, beleza? Então essa observaçãozinha que eu preciso que você deixe anotadinho no rodapé, no cabeçalho, em qualquer lugar que você quiser aí, tá bom? Então hoje, agora, nesse momento, nós vamos falar de cada um desses grupos em particular, tá ok? Então vamos lá, página 100. Vamos começar falando do subfilo Insecta, tá joia? Então nós vamos falar aqui do grupo, né, Insecta, os insetos. E insetos, pessoal, sem você ler qualquer coisa, ontem eu falei para vocês que eles têm cabeça, tórax e abdômen, vocês lembram disso, correto? São animais que têm um par de antenas, são animais que têm 6 perninhas, eles são hexápodes, e são animais que têm mandíbulas, correto? Então pega a tua apostila lá embaixo, subfilo Insecta, né? Você vai encontrar ali tanto na terra quanto na água. Então, eles podem ser tanto terrestres quanto aquáticos. É uma característica que eu gostaria que você, por gentileza, já mantivesse aí, passasse um marca-texto aí para mim, por favor. Certo? Tanto na terra quanto na água. Beleza, então. Alguns têm 2 asas, como é o caso das moscas. E olha lá, galera, tem animal que tem 2 asas e tem animal que tem 4 asas. Uma libélula, por exemplo, tem 4. Uma borboleta, que é essa imagem que você está vendo aqui, ela também tem 4 asas. Pode olhar aqui, ó. 2 anteriores e 2 atrás, ou seja, 2 posteriores, correto? E moscas, por exemplo, geralmente só tem um par. Agora, aquilo que eu comentei no vídeo já anterior. Os únicos animais invertebrados capazes de voar, tá, são os artrópodes. E não é qualquer artrópode, são os insetos. Se voa, é inseto. Mas nem todo inseto voa. Tem formiga que não voa, correto? Estou dando um exemplo. Então, ó, são animais que apresentam 2 asas, no caso das moscas, ou 4 asas, no caso das libélulas, no caso das borboletas. Beleza? Como eu disse na aula de fisiologia, todos, sem nenhuma exceção, crustáceos, insetos, quilópodes, diplópodes, aracnídeos, todos, sem nenhuma exceção, são dioicos. São animais de sexos separados. E a fecundação ocorre dentro da fêmea. Então, a fecundação ela passa a ser o quê? Interna. Isso não é novidade. São animais que botam ovos, ok? São ovíparos, né? Todos eles são ovíparos, sem exceção, todos são ovíparos, botam ovos. E são animais, os únicos invertebrados, grifa lá, capazes de voar. Os únicos invertebrados capazes de voar. Agora, deixa eu mostrar uma coisinha para você aqui. Essa mosquinha que você está vendo aqui, né? Na verdade, é uma espécie de pernilongo, né? A segunda imagem. Você tem, vem contando comigo, ó. Você tem uma asa anterior bem desenvolvida, tá vendo essa imagem?
Eu não sei se você está percebendo, tá? Mas aqui atrás tem duas asas bem pequenininhas. Tá vendo aqui? Essas asas bem pequenininhas, elas são chamadas de halteres. Halteres são asas que atuam apenas para o equilíbrio, correto? Auxilia no equilíbrio durante o voo. Eu coloquei lá embaixo para você, olha lá, ó. Possuem asas de equilíbrio. As asas de equilíbrio são chamadas de halteres, tá ok? Só coloque esse nome para mim, halteres, e fechou. Tranquilo, galera? Página 100, fechado. Vamos agora para a página 101. A gente vai detalhar cada grupo, tá bom? Então talvez demore só um pouquinho, mas é uma aula bem legal de se trabalhar. Bom, galera, olha aí, ó. Aqui nós estamos falando então da divisão, né? Como eu tinha falado dos insetos. Ele tem cabeça, ele tem tórax, ele tem abdômen. Mas vamos dar uma atenção particular aqui na cabeça. Eu quero que você esqueça a apostila. O que você encontra na cabeça do inseto? Na cabeça do inseto você vai encontrar antenas e você vai encontrar óleos compostos. Professor, é só óleos compostos? Não. Você também vai encontrar óleo simples. Mas eu vou te explicar para você qual a diferença entre um olho composto e qual a diferença entre um olho simples. Tá? Eu tenho uma imagem ali, você vai observar o que é. O olho composto tem a ver com uma unidade chamada omatídeo. Mas segura aí que eu já vou te mostrar. O que mais que você encontra na cabeça, né, de um inseto? Na cabeça de inseto, você vai encontrar os aparelhos bucais, tá? Aqui, ó, onde eu estou circulando, tá, corresponde ao aparelho bucal, que ele pode ser triturador, ele pode ser mastigador, ele pode ser picador, ele pode ser sugador, ele pode ser picador e sugador ao mesmo tempo, depende do tipo do animal, que a gente já vai falar. Olha só, uma imagem bacana, né? Esse aqui é o chamado, para quem não sabe, até por curiosidade para você, né? É a formiga prego, tá? A formiga prego, só pela cabeça você já tem noção do porquê que o nome dela é formiga prego. É da Amazônia, tá? Curiosidade, uma picada que dói pra caramba, tá? Uma cigarra gigantesca, tá? E olha que legal essa imagem, dá para ver certinho, ó. Você tem as asas maiores aqui, né? Que vai alçar voo para o animal. E por baixo, não sei se você está conseguindo acompanhar, tem duas asas menores. Essas asas menores são chamadas de halteres, que ajudam no equilíbrio do animal. Ok? Tá, vamos lá. Aí nós temos aqui uma joaninha, né, que é um coleóptero. Agora, a cabeça em particular, a gente vai ter que tomar cuidado com essa imagem aqui. Presta bem atenção. Isso que você está vendo aqui é um olho. Ele é chamado de olho composto, certo? Olho composto. Professor, mas por que é chamado de olho composto? Se você observar na imagem, olha lá, ó, ela tem várias pequenas unidadezinhas. Eu vou pegar agora e vou ampliar essa imagem, ó, ampliando, tá? Olha só a imagem que você tem. Cada unidade dessa que você tem, que constitui o chamado olho composto, é chamado de omatídeo. Omatídeo, tá legal? Isso chama-se omatídeo. Já já a gente vai notar isso aí. Cada unidade é um omatídeo. Agora, eu já vi desenhos animados, né, que às vezes mostram os omatídeos de insetos, e aí o que acontece? É interessante o desenho. Cada omatídeo desse registra uma imagem da mesma pessoa. Imagina que a mosca estivesse olhando para você. Ia ter várias imagens suas no olho composto. Não é verdade. Isso não é verdade. Na verdade, o olho composto, essas unidades vai ter a formação de uma única imagem. Uma única imagem. Correto? Então, com essa única imagem, é o que vai ser formado no olho composto. Olha que imagem interessante aqui, ó. Tá? Aqui você tem os olhos compostos, ricos em omatídeos, tá vendo? E agora conta comigo, ó. 1, 2, 3. Tá vendo esses menores? Esses menores aqui são chamados de olhos simples, tá? Então, nesse caso desse animal em particular aqui na imagem, ele tem 2 olhos compostos e 3 olhos simples. Olhos simples não possuem essas unidades, né, aqui chamada de omatídeos, não possuem. Então, ó, vamos lá, vem comigo. Estruturas constituintes da cabeça. Um par de antenas, legal, já sabemos disso, põe lá para mim, por gentileza. Um par de antenas, fechou, legal. Um par de olhos compostos. Um par de olhos compostos. Por que compostos? Marquei para você na apostila, porque são formados por unidades denominadas, passa o marca-texto, omatídeos. Pessoal, se estiver muito rápido, tá? Fala para mim aí, por favor, que eu não estou vendo você aqui, só estou te ouvindo. E 3 olhos simples. 3 olhos simples. Beleza? 3 olhos simples. Legal, vamos lá. Fechou então aí. Os aparelhos bucais agora. Aparelho bucal, gente, você vai ter que tomar muito cuidado com isso, né? Porque cada grupo, ele vai apresentar um aparelho bucal diferente, né? Por exemplo, ó, aqui você tem um grilo, um gafanhoto que apresenta aparelho bucal mastigador, certo? Existem, por exemplo, os pernilongos que apresentam aparelho bucal picador. Lambedor poderia ser uma borboleta, certo?
ou poderia ser também uma abelha. Existem borboletas que têm aparelho bucal do tipo sugador. Então, isso varia de cada tipo de animal. Vamos iniciar. Pode ver que eu coloquei uma legendinha aí para você. Mastigador ou triturador? Põe lá para mim. Quem que entraria aqui? Aqui entrariam os besouros, aqui entrariam os grilos, tá certo? Aqui entraria as baratas, tá? Você pode colocar aqui para mim as baratas. E pode colocar também, ver se cabe o espaço aí, os gafanhotos, correto? Gafanhoto, besouro, grilo, barata, fica tudo mastigando. Então, o aparelho bucal dele é para mastigar. Vai na sequência da apostila. Sugador. Sugador é essa primeira imagem aqui, ó. Geralmente, os sugadores, você encontra, né, o aparelho bucal em borboletas, tá legal? E também em mariposas, que são de espécies diferentes, né? São parecidos, porém de espécies diferentes, tá? Pela sequência, agora eu estou na terceira imagem aí, ó, né? Picador, sugador. Você pode colocar aqui um pernilongo. Pernilongo é picador e sugador. No caso em particular do pernilongo, apenas as fêmeas picam, viu? Para poder sugar sangue. Você pode colocar, sabe quem aqui em Campo Grande, que todo mundo conhece? O famoso Aedes. Vou até colocar Aedes aesp, né? O Aedes aegypti. Ele pica e suga. Tá legal? E por último, quando eu tinha dado o exemplo, quando eu comecei a falar, lambedor envolve as abelhas. Agora, galera, a abelha é o seguinte, né? Vocês sabem, todo mundo sabe dessa história. A abelha, quando pica, gente, ela não pica pela boca. Ela pica por um ferrão que é encontrado no abdômen dela. Vocês já viram isso, né? Então ela chega, né, dá um rasante ali, vira a bundinha na sua direção, pica você e vai embora. E o problema para ela, né, que todo mundo sabe, é que quando ela pica, né, o ferrãozinho dela fica grudado na tua pele. Não é isso? E aí ela vai embora e acaba tendo extravasamento de fluidos do abdômen e ela acaba morrendo. É como se fosse um kamikaze, né, um suicida. Beleza? Essas são as abelhas. Bom, então você tem mastigador ou triturador, sugador, picador, sucador e, por último, lambedor. Beleza? Tranquilos? Vou mudar o slide. Qualquer coisa, se estiver rápido, você fala, professor, tá rápido. Aí eu volto. Beleza, gente? Agora, nós vamos entrar numa parte que eu, particularmente, considero uma das partes mais importantes dos artrópodes. Se eu fosse você, eu passava o marca-texto, tirava uma foto, grudava na parede várias vezes e olho para isso todo dia. Tá ok? A gente vai falar agora, pessoal, olha lá, ó, das metamorfoses. Então, olha para mim aqui, ó. As metamorfoses, elas são de 3 tipos. Ametábolos, hemimetábolos e holometábolos, certo? Metamorfose é uma transformação gradual. Então, por exemplo, ó, vamos lá. Aqui você tem os ametábolos. Beleza. Depois você copia. Ametábolo é aquele indivíduo que não tem nenhuma metamorfose. Como assim não tem nenhuma metamorfose? Simplesmente o animal bota um ovo, o ovo eclode, e do ovo, automaticamente, olha lá, ele vai para a fase adulta. Sim, ele vai ser um ovo, vai ser um jovenzinho, vai ser adulto. Professor, qual que é a diferença do jovenzinho para o adulto? Nenhuma. É só o crescimento mesmo. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 3 estágios de desenvolvimento. 1, 2, 3. Compara os 3. Não tem diferença. Só o tamanho. Esse animal que você está vendo em particular, que é esse aqui, que todo mundo aqui eu acredito que conheça, dá uma olhada lá, ó. A gente chama de traça. Correto? A traça é um tipo de animal que não tem metamorfose. É ametábolo. Então já põe lá para mim, ó. Ametábolo, não ocorre metamorfose. Beleza? Exemplo, traça. Exemplo, traça. Você só vai ter que tomar cuidado com uma coisa, que tem vestibulares que essa palavra adulto aqui, ó, tá? Eles chamam de ímago. Ímago. Ímago é uma outra palavra que você pode dar para o adulto. Beleza? Não tem metamorfose. Agora vamos lá. Chegamos agora no hemimetábolo. O hemimetábolo é aquele que tem metamorfose parcial. Parcial. Existe o ovo, do ovo vem a ninfa, que é a jovenzinha, e da ninfa nós temos o adulto. Lembrando que o adulto ele também é chamado de ímago. Você quer ver que interessante? Olha o jovem e olha o adulto. Eu acho que você já percebeu a diferença, percebeu? Olha a diferença, ó. O adulto, galera, olha o que ele tem, ó. Ele tem asa, tá vendo? E o jovenzinho não tem asa. Então a ninfa sem asas, o adulto com asas. Essa é a diferença, claro, além do tamanho do animal. Então vamos lá comigo, ó. Hemimetábolo ocorre metamorfose incompleta. Aí eu coloquei embaixo o desenho, esse mesmo que está aqui, está aí, ó. Ovo, ninfa e adulto. Vai em ninfa e escreva
sem asas, e vai em adulto, escreva com asas, correto? Ninfa sem asas, adulto com asas. Professor, que exemplo que eu coloco aqui? Então vamos lá, galera. Vou te dar 3 exemplos famosos. Você vai colocar o gafanhoto, certo? Já põe aí, é essa imagem que você está vendo, o gafanhoto. Você vai colocar esse animal aqui. Alguém sabe que animal que é esse, pessoal? Alguém consegue abrir o áudio aí e me dizer que animal que é esse aqui? Vocês conhecem? Esse é o jovem. O jovem não tem asas. O adulto tem. Ninguém? Ninguém conhece esse animal aqui? Então vamos lá. Esse animal que você está vendo aqui, pessoal, tá? Ele é o jovem. Esse é o adulto. Olha a diferença, então. Ó. A barata, quando ela é jovenzinha, ela não tem asas, correto? Já a barata adulta, ela tem asas. Né? A barata, você raramente vê ela voando, mas deixa ela na parede e chega perto para ver se ela não voa. E quando ela voa, ela vai direto para você. Você sabe disso, né? Muito interessante. Então, olha lá, pessoal. Põe lá, gafanhoto, coloque a barata e coloque esse animal aqui, ó. Essa é a libélula. A libélula jovem não tem asas, a libélula adulto tem asas. Nesse caso, tem até 4 asas, como você está vendo aqui na imagem. Tá de boa? Então vai, gafanhoto, barata, libélula. Isso é M, metábulo. E aí chegamos no que mais cai no vestibular, holometábulo. Eu já vi vestibulares, pessoal, falarem simplesmente holometábulo ou simplesmente essa palavra aqui, ó, metábulo. Certo? Ou simplesmente metábulo. Holometábulo, simplesmente metábulo. O que, que é? Metamorfose completa. Professor, o que, que é metamorfose completa? Metamorfose completa é aquela que tem larva. E como seria? Seria assim, ó. Primeiro temos o ovo, né? O animal adulto ele vai e deposita os ovos. O ovo ele eclode e se desenvolve numa larva. A larva forma uma pupa. E toma cuidado, viu? Daqui a pouco eu vou digitar para você. A pupa pode ser chamada de casulo, a pupa pode ser chamada de crisálida, não tem problema, para depois chegar na forma adulta. Então vamos lá para mim, ó. Vai, todo mundo. Você vai colocar assim, ó. Holometábulo, metábulo. Ocorre metamorfose completa. Na frente da palavra completa, abra um parênteses e escreva com larva. Completa significa com larva. Ocorre metamorfose completa. Então vamos lá. Ah, lá embaixo você tem ovo, você tem larva, você tem pupa e você tem um adulto chamado de ímago. Grifa essa palavra pupa, grifa a palavra pupa, e no lugar da palavra pupa, você escreve para mim isso aqui, ó, casulo, tá certo? Casulo. Ou outro nome que você pode dar também, crisálida, tá certo? Você pode chamar de crisálida, você pode chamar de casulo, ou você pode chamar simplesmente de pupa. Vou te mostrar aqui como funciona, tá bom? Beleza? Bom, então vamos lá. Então você tem um adulto, o adulto botou um ovo, aí do ovo cresceu, né, uma larvinha, certo? Aí, ó, a primeira imagem é uma larva, correto? A segunda imagem é a pupa, casulo ou crisálida, e a terceira imagem é o adulto, chamado de ímago, não é isso? Então, olha só para você entender, porque às vezes o aluno não consegue entender, mas como é que uma larva vai se modificar num adulto? Gente, olha que imagem massa aqui pra caramba, ó. A parte anterior da larva, olha lá, ó, ela dá origem à cabeça. A parte intermediária da larva dá origem ao tórax, de onde saem as asas, de onde saem as perninhas. E a parte posterior, né, onde né, estão todos segmentados, metâmeros, é o que vai formar quem do animal? Ó, o abdômen, tá certo? Então, ó, você tinha um adulto, ele botou ovo, aí um dia esse ovo eclodiu, olha lá, ó, originou uma lagarta. A larva é a famosa lagarta, certo? Essa é a lagarta. Olha a lagartinha aqui enroscada, olha que massa. Aí essa lagarta, como você está vendo aqui, ela forma uma pupa, né? Ou casulo, ou crisálida, de onde ela vai se romper e sair um animal adulto. Uma borboleta, por exemplo, né? Olha só que massa essa imagem. O casulo se rompendo e um animal, né, saindo do casulo e indo embora para o ambiente dele. Beleza? Então vamos lá, galera. Põe para mim aí, ó, animais que tem larva. Vai lá. Mosca. Mosca tem larva, então coloca lá. Mosca. Pernilongo. Certo? Mosca, pernilongo. Borboleta. Borboleta tem larva. Tá certo? Ovo. Mosca, pernilongo, borboleta. Correto? Todos eles que eu acabei de falar para você apresentam metamorfose do tipo holometábulo. Beleza? Vira a tua folha. Vamos continuar? Página 102. Beleza. Essa parte agora, pessoal, ela é uma parte, é o seguinte, tá? Vamos lá. É a parte das ordens. E vou ser bem honesto com você. A parte de ordem,
eu nunca, desde que o Enem saiu, nunca caiu uma questão de ordem, né, de inseto, não. Mas já caiu na Federal, FUVEST, Unicamp, Unesp, os vestibulares, né, mais detalhados, cai muito. E são várias ordens. Você reparou o tanto de ordem que tem aí? Tissanura, Odonata, Hymenoptera, Orthoptera, Lepidoptera, certo? Blatodeia, Sinaptera, Apterus. Então você vai ter que saber a característica dessas ordens, para a gente poder, né, já dar sequência. Então eu peguei certinho e montei a sequência aí para você. Então vamos lá. Essa aqui é a primeira ordem, vai na tua apostila, a ordem Tissanura, né? Ordem Tissanura. Acho que você já percebeu quem é o animal. Esse animal aqui é a traça, a terceira coluna, como você está vendo aí. Eu preciso que você coloque o nome do animal, né? Essa é a ideia da terceira coluna. Então o exemplo aqui é a traça. Sabe o que chama atenção nessa ordem? São todos insetos, ó. Pode contar que é inseto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 perninhas, tá? E temos as antenas. Beleza? E olha aqui, galera, ela tem, pode contar, ó, você tá vendo isso aqui que eu tô pintando aqui no final? Isso aqui são cerdas. Então, são animais que apresentam cerdas na extremidade do abdômen. Então, olha lá, ó, cerdas na extremidade do abdômen. É o caso da traça. Tá ok? Então, escreve para mim, traça. O segundo é odonata. O odonata é a libélula. A libélula é um animal que apresenta dentes, né, mandibulados, né, para poder cortar, né, as folhinhas que eles estão se alimentando. E a característica que mais chama atenção aqui são quantas asas membranosas? Ó, 4. Então, olha lá, eu coloquei assim, ó, dentes mandibulados, adultos com 4 asas membranosas, e queria reforçar com você que as libélulas, anota para mim aí, são hemimetábulos. Quer dizer que tem metamorfose incompleta. O que é isso mesmo? O jovem não tem asa e o adulto tem asas, certo? Hemimetábulo. Tá tranquilo? Beleza, isso é odonata. Libélula. Chegamos agora no Dictyoptera. O Dictyoptera são divididos em Mantodeia e Blatodeia, certo? Eu até coloquei ali para você Blatodeia. O Blatodeia, pessoal, são aqueles animais, né, que são achatados dorso ventralmente. Como se você tivesse dado uma pisada no animal. Você pisou e achatou. Então eles são achatados, né, dorso ventralmente, e tem asas membranosas, tá? As asas são bem robustas e membranosas. O exemplo que você vai colocar são esses dois animais que estão aqui. O primeiro, barata, então põe lá para mim barata, e o segundo você vai colocar esse segundo animal que é o louva-a-Deus, tá joia? Louva, hífen, a, hífen, Deus. Louva-a-Deus. Então baratas e louva-a-Deus, né, pertence ao grupo Dictyoptera, Blatodeia, e agora um nome novo que eu nem coloquei, queria que você colocasse Mantodeia. Tá ok? Muito bem, vamos lá. Os isópteras, ó o nome, ó, iso significa igual. Lê lá para mim, ó, asas de tamanhos aproximadamente iguais. Esse cupim aqui, ele é jovem, correto? Você pode ver que ele ainda não tem as asinhas. Quem tem as asinhas são, no caso, as asinhas são rudimentares. São, no caso, as rainhas, né, que acabam, na hora da reprodução, elas têm, né, uma asa bem desenvolvida. Alguns cupins não apresentam. Então, os isópteros, você vai colocar esse grupo de animal aqui, esse exemplo, que são os cupins. Isópteras. Isso é iso, correto? Vamos lá. Chegamos em Phasmida. Phasmida é esse animal aqui. Não sei se vocês perceberam que animal que é esse cara aqui, ó. É aquele animal que parece um graveto, ele parece um pau, tá lembrado? Qual que é o nome dele? Bicho-pau. Esse é o bicho-pau. Olha que massa, né? Ele é um animal que você sabe muito bem, tem a capacidade de imitar o ambiente, tá lembrado? E aqui nós temos um bicho-folha. Você pode perceber que ele imita o ambiente, tá certo? É o bicho-folha. Então, ó, tem asas? Tem. Então, asas rudimentares, apesar desse animal ter uma asa bem desenvolvida, ela não é funcional. E o bicho-pau tem asas muito pequenas, quase imperceptíveis. Então, põe lá. Asas anteriores reduzidas e são capazes de realizar a camuflagem. Lembra? Bicho-pau e bicho-folha. Escreve lá bicho-pau, escreve lá bicho-folha. Tá tranquilo? Fechou? Então vamos lá, gente. Vamos continuar agora com o Phyteroptera. Vocês conseguem entender que animal que é esse cara aqui? Não? Olha lá, ó. É o mesmo animal, tá? Os dois. Gente, esse é o piolho. Esse é o piolho. Correto? São animais, pessoal, hematófagos. O que é hematófagos? Se alimentam de sangue. Vai na apostila, ó.
Ectoparasitas, ecto quer dizer que são parasitas externos. Agora, embaixo da palavra ectoparasita, escreve essa palavra para mim aqui, ó. Hematófagos. Eles são hematófagos. Hematófagos são animais que se alimentam do quê, pessoal? De sangue. Tem asa, professor? Tem asas, tá? Só que são asas não funcionais. Você não vai ver piolho voando na tua cabeça, né? São asas não funcionais. O que eu queria que você anotasse também, aproveitando essa aula de piolho, né? Tomar muito cuidado com essa palavra aqui, ó, tá? Você já ouviu falar, quando era criança, tua mãe já deve ter te falado, essa palavra, ó, lêndia, né? Ah, você tem lêndias. Lêndia, marca para mim lá, lêndia é ovo. O ovo do piolho chama-se lêndia, correto? Então, vou marcar aqui uma outra observação embaixo para você. Eu acho que você pode colocar em cima aí, ó, tá? Não tem problema. De ovo até chegar na fase adulta, né? Imagina que você está com uma lêndia na cabeça, um ovo. Um ovo para chegar até a fase adulta, ele leva de 30 a 33 dias. Professor, por que eu preciso saber disso? Pessoal, acredite se quiser. A Universidade Federal de Grande Dourados, a UFGD, ela fez uma pergunta sobre o piolho, cara do céu, foi tenso. Eu até coloquei a questão aí para você ter ideia. Esses detalhezinhos ele pediu, correto? Então você marca aí, pode colocar em cima o ovo, né? De 30 a 33 dias, tá certo? E curiosidade também, que eu acho que é bom você colocar, tá? Eu vou pôr aqui do lado. Eles chegam a depositar, os piolhos, eles depositam de 4 a 5 ovos por dia. Então, se você tiver um piolinho, né, um casal na sua cabeça, macho e fêmea, e o acasalam, eles vão ter de 4 a 5 ovos por dia. Correto? Só para você ter uma ideia. E cada ovo leva em média 33 dias para poder chegar à fase adulta, né, depois da eclosão. Tudo bem? Existe o piolho capitis, existe o piolho humanus, que eu vou falar daqui a pouquinho lá na frente para você. Piolho, né, para você ter ideia, piolho no couro cabeludo, tem gente que tem piolho no bigode, tem gente que tem piolho no peito, né, muito cabelo, tem piolho, pessoas que têm piolho nos órgãos genitais, vulgarmente chamado de chato, tá? Tudo bem? Todos eles são hematófagos. E piolho, galera, ele pode transmitir, já vou adiantar aqui logo para você, a gente vai ver na próxima apostila daqui 2 semanas, na aula de parasito, o piolho pode transmitir uma doença bacteriana. Ele pode transmitir para a gente uma doença chamada tifo. Acho que você já viu falar. Não é febre tifoide. Febre tifoide é um desarranjo intestinal. É tifo, tá bom? Mas vamos deixar para a aula de parasitologia. Se o dia estiver rápido, você me avisa, hein? Chegamos agora nos hemípteros. Hemípteros são heterópteros. Lembra que ali atrás tinha isóptero? Asas de aproximadamente tamanhos iguais? Agora é heteróptero, né? Heteróptera. São asas de tamanhos aparentemente diferentes. Lê lá comigo. Ó. Os hemípteros heterópteros, as asas anteriores são diferentes, né? São heterogêneos. E detalhe, gente, eles são picadores, ele é um animal picador e além de picar, ele suga. Picador e sugador. Vocês conhecem esse animal aqui da foto, pessoal? Esse animal é famosíssimo. Esse animal aqui, ó, é o barbeiro, certo? Lembrando que barbeiro também é chamado de chupança. O barbeiro é um animal, para quem não se lembra, né, que é o transmissor da doença de Chagas. Você não pega pela picada, lembra? Você pega pelas fezes, né, e pela urina dele. Faz uma picadinha, você coça e acaba caindo a ferida, as fezes do animal, com o protozoário do Trypanosoma cruzi na tua corrente sanguínea. Mas não precisa copiar isso não, só estou adiantando. Barbeiro. Chegamos agora nos hemípteras. Hemípteras, homópteras. Ó, cuidado. O heteróptera, lê lá comigo, ó. As asas da frente, as asas anteriores, são heterogêneas, tamanhos diferentes. Os hemípteros, as asas anteriores são homogêneas, as asas da frente, anteriores são as asas da frente. Você vai colocar 2 exemplos. Esse primeiro aqui, que é a famosa cigarrinha, correto? E você vai colocar esse segundo, na aula de ecologia eu falei dele, lembra? Pulgão, que tem aquela relação com a formiga, lembra? De esclavagismo. O pulgão tem as asas anteriores homogêneas e a cigarrinha, asa anterior homogênea. Legal, vamos continuar, estou quase acabando já. Chegamos agora nos coleópteros. Olha que imagem bacana. O coleóptero é aquele que tem as asas em forma de estojo. Como assim? Na hora que ela fecha as asas, olha para minha mão aqui, ó, é como se fosse um estojo. Ela fecha. Então aqui entra os besouros, né? Olha que bacaninha essa imagem aqui, ó, a segunda imagem. O cara resolveu buzinar aqui. Aí, gente,
Aqui você tem um besourinho, você pode ver que as asas abrem, ó, ele vai embora. Tem as duas da frente e as duas de trás, duas anteriores, duas posteriores. As de trás, lembra? Como é que chama? Halteres, que é para equilíbrio. Então, coleóptero você vai colocar besouros. Pronto. Beleza? Joia. Chegamos agora nos himenópteras. Hímeno. Aí você já viu quem que entrou, né? 3 animais eu coloquei aqui, ó. Entraram as abelhas, beleza? Esse segundo animal que é a vespa. Esse animal aqui, para quem não sabe, gente, curiosidade, essa segunda é uma vespa que tem no cerrado chamado de carniceira. Rapaz, uma picada de uma carniceira é tensa, né? Experiência própria. E essa terceira imagem é a imagem de uma formiga. Olha que imagem bonitinha. Então, ó, himenóptera. Asas membranosas, tanto anteriores, né? Unidas às posteriores. Então, as da frente são unidas com a de trás, elas são grudadas. Porém, as da frente são menores. Então, põe 3 exemplos: abelhas, vespas e formigas. Gente, eu nunca vi um vestibular, na boa, chegar e falar assim: qual é o grupo de ordem que tem asas anteriores fundidas com as posteriores e as anteriores são maiores? Esses detalhezinhos eles não falam. O que ele pode falar assim: os himenópteras, aí você tem que lembrar, porra, himenóptera, ele está falando da abelha, da vespa e da formiga. Entendeu? Esses detalhes é o que cai no vestibular, geralmente. Díptero, você já viu quem que são dípteros, né? São as moscas e os pernilongos. Lê lá. Apenas as asas da frente, as anteriores são membranosas. Gente, asa membranosa é o seguinte, eu estou falando membranosa toda hora, eu não estou explicando para você. A asa membranosa é uma asa que parece uma folha. Você está vendo? Ó? Ela tem, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Ela tem, na verdade, canais para poder permitir, né, o transporte de gases. São canais. Isso é uma asa membranosa. Certinho? São canais por onde circulam gases. Então você vai colocar para mim moscas, mosquitos, pernilongos. O que fica voando na tua casa e na minha, né, são mosquinhas. Você tem, por exemplo, aquele que transmite a malária, que é o mosquito prego. Tem o pernilongo, correto? Geralmente quem fica voando, fazendo barulho e picando a gente dos pernilongos são as fêmeas, que precisam de albumina, que é uma proteína que está no nosso sangue, para poder botar os seus ovos. Joia? Bom, vamos lá. Sifonópteros. Os sifonópteros, eles são, né, animais menores, são muito pequenos, tamanho reduzido, e todos eles são ectoparasitas, todos. Você já sabe quem são esses animais, né, galera? Olha lá quem que você vai colocar, ó. São as pulgas, correto? Aqui entram as famosas pulgas. Então põe lá para mim, pulgas. Beleza. Lepidóptera, olha lá a lepidóptera. A primeira imagem é uma borboleta, a segunda imagem é uma mariposa. São parecidos, porém, são de espécies diferentes. As lepidópteras, 4 asas são membranosas, as 4. E outra, nenhuma é fundida com a outra, cada uma é independente. Essa é livre, essa é livre, essa é livre e essa é livre. São 4 asas independentes. Borboletas e mariposas. Correto? Esses são os lepidópteros. Chegamos agora nos dermápteras, tá? Não sei se você já viu esse animal aqui, mas esse animal aqui, eu quero que você coloque o nome dele aí, ó. Ele é chamado de tesourinha. É a tesourinha. Você já entendeu por que é tesourinha, né? Na região pós-abdômen, olha lá, ó. Ele tem 2 estruturas que ajudam, né, a se defender, é claro, e a poder cortar os alimentos para poder se alimentar. Então, ó, o abdômen terminal em forma de pinça. Esses são os dermápteros. Tesourinha, só esse exemplo. E para fechar, os ortópteras. Os ortópteras, quero que você anote para mim, eu não coloquei, mas preciso que você coloque, né? Eles são animais hemimetábolos. O que é hemimetábolos? Apresenta metamorfose incompleta, lembra? O jovem não tem asa e o adulto tem asas. Então tá aí, ó, o último par de patas é adaptados a salto. Nossa, só de olhar aqui você já vê, né? Aqui é onde entra grilo e é onde entra gafanhoto. Primeira imagem é o gafanhoto, segunda imagem verde é o grilo. Certo, pessoal? Essas são as ordens, né, dos insetos. Gente, a aula mais demorada já foi, agora é jogo rápido. Fechamos os insetos, então agora a gente vai fluir bacana. Eu tenho ainda aí 20 minutos, a gente consegue fechar. Tudo bem? Vou avançar. Tá na boa? Então vamos lá. Chegamos agora ao subfilo quilópoda, né? Tá escrito xilópoda, mas vai ter vestibular que vai estar escrito assim, ó,
quilópodes, correto? Ou quilópoda, tanto faz. Qualquer um tá certo. Gente, olha quem que eu estou falando aqui. Ó. Deixa eu falar, depois você anota. Eu estou falando da lacraia, eu estou falando da centopeia. São animais carnívoros. Você não pode esquecer disso, eles são carnívoros. E olha que interessante, ó. Eles têm um par de pernas por segmento. Cada segmento, um par de pernas. Cada segmento, um par de pernas. É uma característica. Agora, olha só. O primeiro par de perninhas, o primeiro segmento, vocês estão vendo aqui? Chama-se forcípula. Para quem não sabe, a forcípula é um local onde é inoculado a peçonha. Inoculado a peçonha. Professor, o que é peçonha? Bom, peçonha, para quem não lembra, vou marcar aqui para você. Peçonha, para quem não lembra, é um veneno. Já já você vai anotar isso, tá? Fica tranquilo. E olha lá, galera, algo que você jamais deve fazer, né? O cara aqui foi até maluco aqui, mas olha lá, ele tem um parninha de pernas por segmento, certo? E olha só essa imagem aqui, ó. Aqui você tem uma lacraia e lá no fundo você tem uma barata. Você tá vendo aqui? E dá para perceber certinho o que essa lacraia faz. Olha lá, ó. Ela vai pegar o animal, ela pega o animal, como você tá vendo, ela inocula a peçonha, para lá, ela tá inoculando a peçonha, o animal morre e depois ela vem mastigando completamente, beleza? Tchau. Ela vai, e aí vai triturando o animal e vai comendo aos pedaços. Essa é a lacraia. É um animal que pode matar criança, viu, gente? Idoso, pessoas que têm aí, às vezes, a imunidade muito baixa. Então, vamos lá. Subfilo quilópoda. Apresentam um par de pernas por segmento. Põe lá para mim. Um par de pernas por segmento. O primeiro par é denominado forcípula. Tá aqui na luz, ó. O primeiro par é chamado de forcípula. É a extremidade da qual se abre uma glândula de veneno. Lembrando que veneno você chama de peçonha. Não esquece disso. Peçonha. Grifa a palavra veneno e coloque peçonha. São carnívoros, possuem desenvolvimento direto, são animais que não têm larvas. Né? Já o inseto ele pode ter larvas, vocês já viram. São animais de sexos separados, dioicos. Você vai colocar dois exemplos. Primeiro exemplo, lacraia. Tá aqui a lacraia, correto? Lacraia. E você vai colocar esse animalzinho aqui, galera. Olha que massa, ó. Essa aqui é a centopeia. Ah, professor, a centopeia tem 100 perninhas. Quem disse isso? Né? A centopeia pode ter 100, mas pode ter menos que 100, pode ter mais que 100. Tem centopeia que tem 200, menos que 200, tá? Centopeia. Vamos agora para o subfilo diplópoda. Diplópoda ou diplópode. Isso é fácil. Olha lá, galera, quem que é, ó. É esse animal aqui chamado de piolho de cobra. Tem vestibular que não chama de piolho de cobra, viu? Tem vestibular, dependendo da região que você vai fazer o vestibular, eles chamam de gongolo. Tá aqui o nome, ó. Ou tem um outro nome que você dá para ele, ó. Tem vestibular que chama de embuá. Tá ok? Gongolo ou embuá. E olha lá, galera, ó. Eles têm 2 pares de pernas por segmento. 2 pares de pernas por segmento. Então, cada segmento, 2 pares de perninhas. E eles não são carnívoros, tá? Eles são detritívoros. Eles comem aquilo que já está em decomposição. Então, vamos lá. Subfilo diplópoda. Apresentam 2 pares de pernas por segmento. São herbívoros, né? Comem folhas. O são detritivo, comem resto de comida. Possuem desenvolvimento direto, também não tem larva. São de sexos separados. O exemplo, né? Piolho de cobra, gongolo, né? Ou embuá. É o mesmo animal, tá, gente? Piolho de cobra, gongolo ou embuá. Eu fiz uma observação ali embaixo que eu já tinha dito no começo da aula que eu queria que você passasse um marca-texto. Ó. Os quilópodes ou diplópodes são coletivamente chamados de miriápodes, tá? Tranquilo, galera? Fechou? Olha lá. Esse é aquele que você tem no jardim da tua casa, você coloca o dedo nele, acho que vocês já viram. Olha lá o que ele faz, ó. Ele se enrola todinho. Tá vendo que interessante? Beleza? Vamos lá, subfilo crustáceo agora. Aqui entra siri, entra camarão, entra lagosta. Gente, vai. Depois você copia. Aqui é o seguinte, ó. A cabeça é grudada com o tórax, lembra? Céfalo-tórax. E aí eles têm o abdômen. Eles têm as patinhas para ajudar a natar, né? Que eu já falei no vídeo anterior. São as patas chamadas de birremes, correto? Patas no tórax, patas perto da maxila, né, da mandíbula do animal. E são animais que têm 4 antenas, 2 em cima e 2 embaixo. Está faltando uma aqui, mas é o do desenho. Então eles são animais com 4 antenas, correto? E com olhos também. Então vamos lá. Subfilo crustáceo, vai na apostila. A característica marcante dos crustáceos é a presença de 2 pares. Escreve lá.
2 pares de antena na região da cabeça, da região cefálica. Lembrando que eu já disse e vou falar, antena atua no olfato, lembra? Olfato, entre aspas, olfato. O que tem na cabeça? Tem antenas, abre um parênteses, escreva 4, né? Põe o número 4, são 4 antenas, correto? Por isso que eles são chamados, já disse na aula anterior, por isso que eu pedi para você assistir a aula anterior, tetráceros, 4 antenas. Tem mandíbulas, quantas, professor? 2, escreve lá 2 mandíbulas. E óleo composto. Você sabe o que é óleo composto, né? O óleo composto é aquele que tem o que mesmo? Omatídeos. Vimos lá nos insetos agorinha. Omatídeos. Tudo bem, pessoal? Tá na boa? Tranquilo? Então vamos lá. Principais classes do subfilo crustáceo. Eu estava em reino, né? Filo, subfilo, e agora entramos nas classes. Primeira classe é a classe branquiópoda. Você viu que eu coloquei uma tabela que tem 5 classes aí, ó? Branquiópoda, copépoda, ostracoide, cirripédia e malacostraca. A branquiópoda é esse animal que você está vendo aqui, ó. Ele é chamado de pulga d'água. Pode colocar na terceira coluna pulga d'água. Os branquiópodas são crustáceos, escreva para mim, eles são microscópicos. E além de ser de microscópicos, eles são de água doce. Água doce, certo? Eles fazem parte, gente, daqueles seres que nadam passivamente. Vocês lembram? Eles fazem parte do plâncton. Lembra? Plâncton são passivos, nécton são ativos, que é o caso dos peixes, e bênton é quem vive no fundo do meio aquático. Eles fazem parte do plâncton. Chegamos agora nos copépodes. Copépodes também são chamados de microcrustáceos. Microcrustáceos. São microscópicos, que também fazem parte do plâncton. Lê lá comigo. Microcrustáceos de vida, né? Olha lá, livre, planctônicos ou bentônicos. Bentônicos, alguns podem viver no fundo do mar, tá? Você vai colocar como exemplo exatamente isso que eu escrevi aqui, ó. Microcrustáceos. Então, os copépodes, né, são os microcrustáceos. A maioria é marinha. A maioria, tá, é marinha. Pronto, o caminhão tá indo embora aqui. Beleza, gente? A maioria é marinha. Beleza? Fechou. Chegamos agora nos ostracoides. Isso aqui é o seguinte, gente. O exemplo que você vai colocar é exatamente o mesmo nome. Ostracoide. O exemplo é ostracoide. Você sabe por que é ostracoide? Porque ele lembra uma ostra. Ah, professor, mas ostra é molusco. Concordo com você. Ostra é molusco. Só que tem um detalhe. Esse animal, ele tem antenas, tá? Ele tem perninhas articuladas. E um detalhe, a ostra, a concha deles é feita do quê? Do exoesqueleto do artrópode. Lembra que eu falei para você? Como é que chama? Quitina. É carboidrato, polissacarídeo. Ele não é um molusco. Então, os ostracoides, olha lá, possuem carapaças bivalves quitinosas, tá? O exemplo, você vai colocar ostracoide mesmo. É o exemplo, é o próprio nome da classe, ostracoide. Beleza. Chegamos agora no cirripede. Ah, cara, esse aqui é massa demais. Esse aqui é o seguinte, ó. Esses animais que vocês estão vendo aqui, eles são chamados de cracas. Quando eu dei aula de ecologia, eu te falei que as cracas formam colônias, vocês lembram? Gente, cada animal desse é uma craca. A craca é um artrópode, é um crustáceo, correto? E as cracas, elas apresentam o exoesqueleto cônico, parece um vulcãozinho, né? Olha aqui essa imagem aqui, ó, parece um vulcãozinho. E são aqueles animais que vivem incrustados na rocha, na pele da baleia, nos barcos, no fundo do mar, certo? Olha aqui que bacana, ó. Isso aqui são metais, né? Canos, e aí você tem uma craca incrustada, certo? Olha que massa, ó. Eles apresentam um exoesqueleto, né, para quem não lembra, em forma cônica. Então, olha lá, Cirripédia, né? Eu estou aqui no grupo Cirripédia. São sésseis, você sabe que é séssil, né? Fixos. E são todos marinhos, tá? Aí eu queria que vocês escrevessem para mim, pessoal, exatamente isso aqui, ó. Aí, exoesqueleto cônico. Eles apresentam um exoesqueleto cônico. Tá ok? Detalhe, hein? Esse exoesqueleto que você está vendo cônico, tá joia? Ele é calcário, tá bom? Ele não é quitinoso. Apenas as articulações dos animais são quitinosas, desses animais. Olha aí, galera, ó. Exoesqueleto cônico calcário, tá bom? Voltando aqui. Exoesqueleto cônico calcário. Olha a pele da baleia, o tanto de craca que tem, ó. Dá uma olhada. E não faz mal para ele, né? Apenas incomoda, não é parasita. Olha isso, galera. Um barco abandonado, olha o tanto de craca que tem aqui incrustado. Sente o drama. E aí, para fechar,
a última ordem, a última classe, desculpa, que é a classe mais importante para a gente, que é a classe Malacostraca. A classe Malacostraca, gente, é exatamente a classe, né, onde estão a maioria dos crustáceos que a gente conhece. Olha aí, ó, siri, né, que tem a carapaça cônica, caranguejo, que tem a carapaça quadrangular, lagosta, certo? Tem 3 imagens de lagostas aqui para você ter ideia. Então põe lá, é o grupo mais conhecido e diversificado. Siri, camarão, lagosta, certo? Caranguejo, não é caranguejo, é caranguejo. Siri, camarão, lagosta, caranguejo. Põe esses 4 aí. Siri, camarão, lagosta e caranguejo. Tá joia? Lá embaixo eu escrevi a craca, né? Já tinha mostrado a craca ali atrás para vocês. Aí eu fiz um comentáriozinho que é exatamente o que eu expliquei, tá bom? Aí depois vocês fazem leitura. Marca para mim embaixo, leitura. Beleza, gente? Vamos lá. Eu estou na ordem, né? Desculpa. Eu estou na classe Malacostraca. Calma. Eu estava na classe ali atrás. Você lembra a classe que eu passei ali atrás? Eu passei a classe Copépoda, Cirripédia, né, Ostracoide e a classe Malacostraca. Então vamos lá, é reino, filo, classe, lembra? Vamos lá, reino, filo, classe, quem que vem agora? Ordem. Então, eu estou na classe Malacostraca, então agora eu vou falar da ordem Malacostraca, tá certo? A ordem Malacostraca. Gente, essa aqui é uma lagosta quimera, ela é rara, de cada 1 milhão de lagostas, existe a possibilidade de você encontrar uma. Olha que loucura, né? Uma imagem bonita pra caramba, né? Ela é quimera. É o mesmo animal, porém com tonalidades diferentes. Tá? Curiosidade. Vamos falar das ordens Malacostraca. São 3 ordens. A primeira é a ordem Isópoda. Eu acredito que esse animalzinho aqui você conhece, tá? Esse animal aqui, ele é terrestre. Você sabe quem que é, pessoal? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Na tua casa você nunca viu esse animal aqui? Tatuzinho de jardim. Esse é o tatuzinho de jardim. Talvez você tenha na tua casa e não está sabendo. Então, olha lá, ó. Isópoda, corpo comprimido, dorso ventralmente. É como se eu pegasse a minha caneta aqui, olha para mim, ó, e achatasse assim, ó, dorso ventralmente. Tá certo? Ele é achatado dorso lateralmente e dorso ventralmente, certo? Igual a barata. A barata é só dorso ventralmente. Ele é dorso ventralmente e lateralmente. Então é tatuzinho de jardim. É isso mesmo que você está ouvindo. Tatuzinho de jardim. Esse é o exemplo dos isópodas. Correto? Muito bem. Vamos mudar. Esse é um anfiópoda. O anfiópoda, ele é achatado também, mas só lateralmente. Só lateralmente, tá? Esse animal aqui, o nome dele, olha lá, é lagostim. Não é lagosta, é lagostim. Ele é muito pequenininho, tá? Ele é também conhecido como gamarus, tá? Pode escrever aí para mim, gamarus. Lagostim, entre parênteses, com 2 M's de Maria, gamarus. Anfiópoda. Chegamos agora no decápoda. O decápoda é o mais diversificado, é aquele que geralmente tem 10 perninhas. Lá, lateralmente comprimidos, podem ser achatados, e pode colocar para mim, ó, geralmente 10 patas. Geralmente 10 patas. Esse aqui todo mundo conhece, né? Aí entra o siri, entra o caranguejo, entra o camarão, entra a lagosta, aqui é outro caranguejo. Aí você fala, professor, mas você olhando assim, você sabe quem é caranguejo, professor? Você sabe quem é siri? Eu sei, pessoal. E eu vou te explicar como é que você vai fazer a diferença. Coloca aí, ó, caranguejo, siri, camarão, lagosta. Caranguejo, siri, camarão, lagosta. Tudo bem? Tá, vou te mostrar aqui como que eu sei essa diferença. Camarão, siri, lagosta, caranguejo. Correto? É a ordem decápoda. Olha a diferença entre siri e caranguejo. Olha a diferença. Se você quiser colocar do ladinho, ó, o siri, tá vendo? Olha o siri, ó, dá uma olhada aqui, você tá vendo? O siri, ele tem, pessoal, formato elíptico. Ele tem a forma elíptica. Ele tem a forma elíptica. Olha um siri aqui real, ó, não é desenho, ó, ele tem a forma elíptica. Tá vendo? E você tá vendo aqui, ó, tá vendo essas nadadeiras? Ele tem patas natatórias. Ele apresenta patas natatórias, o caranguejo não tem. Olha aí as patinhas natatórias dele. Ó. Então, o siri você vai colocar forma elíptica e patas natatórias. Esse é o siri. Beleza? Esse é o siri. Agora, eu vou te mostrar o caranguejo, tá? Esse é o siri. Legal. Olha que sirizinho aqui, ó, né? Pode ver, dá só para ver, isso é nítido, ó. Pata natatória, tá vendo? E aí você percebe que ele tem o formato elíptico.
Tá legal. Agora, olha o caranguejo. O caranguejo, esse aqui te confunde um pouco, que lembra uma forma elíptica, tá? Mas você considera a forma quadrangular. Aqui, ó, forma quadrangular. E, ó, ele não tem pata natatória. Tá vendo? Não tem pata natatória. Então, ele tem a forma quadrangular. Quadrangular. Certo? E sem patas natatórias. Eles não têm patas natatórias. Não possuem. Esse é o caranguejo. Tá joia? Tranquilos? Então só coloca essa observação, tá joia? Beleza, então. Vou continuar aqui, galera. Esse é o caranguejo. Estou agora aqui mostrando para você um caranguejo. Esse é o caranguejo sá, né? É um animal que eu peguei uma vez na praia, né? Olha ele aí, ó. Né? Esse é o caranguejo sá. Aqui outro caranguejo, esse é o caranguejo azul. Tá joia? Olha aqui o caranguejo Maria Farinha, certo? Aquele que você corre atrás dele, ele vai correndo de lado. Esse aqui é o caranguejo norte-americano. Gente, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Olha lá, ó. Você vê um negócio desse grudado no molde, ele sai correndo, né? Beleza? Mas ele é inofensivo, só assusta. E muito. E agora, para fechar, subfilo Quelicerata. O Quelicerata, gente, é onde vai entrar animais que têm quelíceras. Quelíceras. Olha lá, ó. Você tem aqui um escorpião que está, né, brigando com uma aracnídeo, uma aranha, né, apesar que os dois são aracnídeos. E você pode ver que o escorpião, olha lá, ó, ele inocula o aguilhão. O aguilhão, como você está vendo ali, ó, né, é o ferrão que ele apresenta. Né, aqui, não sei se você está percebendo, ó, esse é o aguilhão. E aí ele inocula a peçonha no animal e mata. Beleza? E depois ele corre ou come o animal. Então, ó, o que eu tenho que falar sobre os aracnídeos? Eles têm cefalotórax e abdômen, cefalotórax, né, e o abdômen. As patas partem do cefalotórax. Depois você copia. São animais que não têm antenas. São animais que têm olhos, mas os olhos são simples, não são olhos compostos, tá? Eles têm, aqui está escrito presa, né? Mas lembra, na verdade são as quelíceras. Quem tem quelícera é só aracnídeo. Ele tem os palpos, os famosos pedipalpos. Eles têm uma glândula de seda, chamada de sericígena. Você já vai anotar isso aí. Agora, detalhe, gente, tagmas são divisões, lembra? Céfalo, tórax e abdômen. Tá? Aracnídeo tem céfalo, tórax e abdômen. Você está vendo esse animal? Isso aqui é um ácaro. Ácaro não tem essa divisão entre céfalo, tórax e abdômen. Você pode ver que não tem essa divisão, né? Você pode perceber que é tudo junto, ó. Tudo junto, tudo unido. E dá para perceber as quelíceras dele aqui, ó. Tá certo? Então, ó, vamos lá na apostila. Tagma, cefalotórax, a parte da frente você chama de prosoma, primeiro tagma, prosoma, e abdômen, que é o segundo, né, o segundo tagma, que é o opistoma, ou opistosoma. Em ácaros não se percebe, né, essa divisão, correto? Que forma uma estrutura única, Bom, lá embaixo. Possuem estruturas envolvidas com a manipulação de alimento, chamados de quelíceras. Aí, galera, ó, aqui em verde, ó, são as quelíceras. Beleza? Muito bem, então escreve para mim, quelíceras. Apresentam ao redor da boca um par de pedipalpos. Tá aqui, ó, pedipalpos. Já tinha dito na aula de morfologia. Um par de pedipalpos. Muito bem, vamos lá. Apresenta 4 pares de patas, é isso mesmo, são 8 patinhas. 4 pares de patas no cefalotórax. O abdômen não apresenta estrutura locomotora. Por essa imagem você vê, ó, as patinhas só ficam no cefalotórax. Não tem patinha, como você está vendo no abdômen. O abdômen não apresenta estruturas locomotoras. As aranhas apresentam, aí você põe essa palavra, fiandeiras. Fiandeiras, tá? Na região posterior e ventral do abdômen. São estruturas associadas à glândula de seda. Olha a glândula de seda aqui embaixo. O nome da glândula de seda? Sericígena. Aqui é fiandeira, é um orifício por onde é eliminado a teia. Que produzem os fios de seda. Complementa lá. Fios de seda. Os aracnídeos apresentam apenas olhos simples. Olhos simples. Pessoal, eu estou acabando a aula, tá bom? Me dá um minutinho aí, tá? Que daí eu já libero vocês para assistir a aula do bomba ali. Vira a tua folha. Então, esses são os aracnídeos, ok? Olha os fios de seda, galera, ó. Esses são os fios de seda, que é exatamente a estrutura por onde ela se fixa e por onde ela captura a presa, não é isso? Olha só, é uma coisa artesanal mesmo. Bom, galera,
Vamos continuar? Foi. Uma curiosidade, essa imagem que está aqui é a mesma que está embaixo de vocês na sua apostila. Tá vendo? Quelíceas, pedipalpo, fiandeiros, exatamente igual. Agora, eu queria que você tomasse muito cuidado nesse segundo desenho, que é o ferrão, né? Você tem aqui o ferrão, você pode olhar na tua apostila lá, que eu até coloquei, que o ferrão ele tem um outro nome, certo? Ele é chamado de aguilhão, por onde né, escorre a peçonha. E aqui são as pinças. As pinças também são chamadas de, quero que você anote aí, quelas. Pinças são chamadas de quelas, tá? Eu nem coloquei lá, mas pode colocar que as pinças são chamadas de quelas. Então eles têm um céfalotórax, dá para ver certinho aqui o escorpião, né? Tem um abdômen e o pós-abdômen onde o ferrão está, né, preso. Beleza, olha aí o escorpião, galera. Esse aqui é o Títius cerulatus, o escorpião amarelo, tem bastante aqui em Campo Grande, né? E esse é o Títius baiensis, que é um escorpião marrom, que também tem em Campo Grande. E eles apresentam digestão extracorpórea, né? Já havia comentado com vocês na aula anterior. E aqui um grupo de filhotinhos, né? Olha que mãe carinhosa, levando os filhotinhos para passear. Beleza? Aranhas, ácaros, escorpiões, aranhas. Principais classes, vamos acabar rápido a nossa aula aqui. Principal classe, classe aracnida, tá vendo? A classe aracnida, vai lá, possuem corpo dividido de céfalo, tórax e abdômen, possuem 4 pares de patas. Só tem esse exemplo. Aranha, põe para mim, aranha. Beleza. Olha aí, gente, aranhas de mais formas variadas. Aranha azul, Merostomata, põe lá para mim, exclusivamente aquáticos, possui carapaça que protege o cefalotórax. Esse animal aqui chama-se, escreve lá, caranguejo ferradura. É isso mesmo que você está ouvindo. Caranguejo ferradura. Caranguejo ferradura. Tá joia? O caranguejo ferradura, pessoal, é um aracnídeo. Ó, olhando ele por baixo, ó, olha lá, ó, você pode ver certinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem palpos e tem quelíceras, certo? É muito comum nos Estados Unidos, né, no litoral dos Estados Unidos. Olha aí, ó, aqui em época de reprodução. Caranguejo ferradura. Apesar de ser caranguejo, não é crustáceo, hein? É aracnídeo. Picnogonida. Picnogonida, exclusivamente marinhos, possuem de 4 a 6 pares de pernas. Olha o tanto de perninha. Eles podem ter 8 patinhas ou podem ter 12 patinhas, de 4 a 6. Exemplo, professor, aranha do mar. Vai lá e escreva aranha do mar. Aranha do mar. Chegamos às principais ordens do subfilo Quilicerata. Reino, filo, ordem. Lembra? Principais ordens. A primeira é a ordem araneídea, né? Engloba todas as aranhas. As quelíceras são órgãos inoculadores de veneno. Então, exemplo, aranha. Coloca para mim, aranha. Gente, essa aqui é a aranha marrom. Olha o tamanho aqui, gente, da quelícera. Olha dessa aqui, ó. Tá? E essa é a aranha marrom. A aranha marrom, ela é um animal muito perigoso. Eu tenho uma pessoa que foi picada pela aranha marrom. Você viu ali o desenho? E ela tem digestão extracorpórea. Olha o avanço, gente, da necrose, que ela vai necrosando. Ó, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Olha o quarto dia, galera. E aí, alguns dias depois, eu não sei a real história dessa imagem, mas ó, olha alguns dias depois. Olha isso. Ele necrosa. Eu não sei se a pessoa chegou a amputar o dedo, eu acredito que não, deve ter feito um enxerto. Mas é uma aranha perigosa. A aranha marrom tem em Campo Grande, é a aranha da bananeira, é a aranha que se enrola no lençol da fazenda da cama da sua casa, lá na fazenda. Toma cuidado com ela. Escorpionídeos, vai, engloba todos os escorpiões. Todos são venenosos. Então, um exemplo, escorpiões. Beleza? Aqui nós temos o escorpião do deserto, né? Todos são venenosos, alguns mais, alguns menos venenosos. Então põe escorpiões. Olha lá, gente, ó, introduzindo ali a peçonha no animal, tá? Escorpiões. E aí, os acarídeos. Os acarídeos você vai colocar como exemplo ácaros. É isso mesmo que você está ouvindo, ácaros, né? Engloba carrapatos e são ectoparasitas, tá? Esse aqui, para quem não sabe, tá? É o causador da sarna. É um acarídeo, certo? Esses aqui são carrapatos. E esse cara aqui, ó, deixa eu arrumar aqui, é o Demodex. O nome dele é Demodex. O Demodex é o famoso cravo de pele. É isso que você está ouvindo. O cravinho que às vezes você tem na pele do seu rosto, né, para quem não sabe, é um aracnídeo. Cravo de pele. Tá joia? Olha aí, galera. Então coloca para mim a sarna, né, que é o Sarcoptes. Se você quiser colocar sarna, você pode colocar também o Sarcoptes. O nome dele é Sarcoptes, tá? Sarcoptes. Sarna.
Carrapatos e o Demodex. Aqui é um animalzinho com sarna, esse é o Sarcóptes, tá joia? Sarcóptes. Aqui é uma pessoa com sarna humana, aqui é uma pessoa retirando o cravo de pele aí, galera, olha ali em cima, ó. Esse é o Demodex, olha que tenso, removendo o cravo. E esse é o carrapato, certo? Que todo mundo conhece. Todos são ácaros, beleza? Aqui é um ácaro, só para você ter ideia, isso aqui é ácaro de travesseiro. É isso que você está ouvindo. Olha isso, galera. Ácaro de travesseiro. Sentiu o drama? Por que é importante lavar a fanha do seu travesseiro de vez em quando? Imagina o sofá. E aí, gente, lá embaixo eu coloquei o seguinte, ó, tipos de soros contra aracnídeos, é apenas para você anotar aí, você tem o antiloxocéricos, que é um soro, né, que protege você se você for picado pela aranha marrom, anti-escorpionides se você for picado por escorpiões, e anti-aracnídeo é aquele que ele é polivalente. O que é polivalente? Ele serve para qualquer picada de aranha. Ele serve para picada do Loxosceles, grifa a palavra Loxosceles, ó, anti-aracnídeo. Loxosceles você põe armadeira, é aranha armadeira. Tá? Pro neutra, licosa, a licosa, tá? Chama-se aranha-lobo. Licosa é aranha-lobo. Lobo. E Títius é escorpião. Títius é escorpião. Para encerrar a nossa aula, e aí libero vocês, tá bom? Se você quiser sair, você tem aula do Robson para assistir, mas já vou te liberar. Filotardígrada. Gente, você já viu esse animal aqui? Esse aqui é o urso d'água. Eu fiz um comentário embaixo, depois você faz uma leitura aí. Eu já saí do filoartrópoda, tá? Acabou o filoartrópoda, eu tô no filotardígrada. O filotardígrada envolve os tardígrados, são os animais mais resistentes do mundo. Acredita que ele consegue viver no vácuo do espaço sideral. Você acredita nisso? Se tiver alimento para ele poder se alimentar. Você tem tardígrado na tua casa, tardígrado na tua pele, no teu olho, né, no seu prato, na sua coberta. Esses são os tardígrados. Olha lá, ó. É um animal, eu gosto, eu acho muito bonitinho. E você já deve ter visto esse animal sem perceber. Ó, lembra do Vingadores? Esse é o Homem-Formiga. Olha ele lá em cima de um tardígrado, tá? Olha só, gente. Essa foi a imagem lá da Marvel, né? Esse é um tardígrado. Olha só, gente. Ó, a imagem real de um tardígrado. Olha só, olha a boquinha dele. Nadando, ó. E ele é microscópico, certo? E ele se alimenta de matéria orgânica que está ali em decomposição. Eles são detritívoros. Gente, é isso aí. Eu vou fazer aqui uma questãozinha para a gente, só para... Oi, pode falar. No início da aula, o senhor meio que falou por cima da larva da mosca, mas não falou depois. Ela tem um nome específico? Lagarta. A larva da mosca chama lagarta. Lagarta, esse é o nome. Beleza, Nicole? Lagarta, isso. Tá joia? Gente, eu vou fazer uma questão só. Se você quiser sair, pode sair, depois você resolve. É a apostila do exercício aqui da própria apostila mesmo, tá? Se alguém tiver alguma dúvida aí, ó. Eu fiz questão de colocar essa questão, porque ela é uma questão que muita gente confunde. É a questão 5. A metamorfose representa uma forma de transformação do estágio jovem para o adulto. Na classe secta, existem indivíduos com metamorfose gradual. M-metábolo, aquele que o jovem não tem asa e o adulto tem. E outros com metamorfose completa, metábolo ou holometábolo. Quais dos exemplos citados abaixo exemplificam esses dois tipos de metamorfose, respectivamente? Sabe por que eu coloquei? Porque confunde, ó. Abelha tem larva, holometábolo. Mosca tem larva, holometábolo. Besouro tem larva, holometábolo. Então, eu coloquei porque muita gente não sabe que a libélula é M-metábolo. Eu bati várias vezes hoje na aula. A libélula é M-metábolo e o besouro é holometábolo. Então é a letra D de dado. Eu ia fazer mais duas, mas eu vou parar, tá bom? Porque vocês têm aula agora com bomba, tá joia? Vou finalizar aqui com vocês. E se caso alguém tiver dúvida, por gentileza, pode falar comigo aqui que eu estou à disposição de vocês. Tudo certo, galera? Muito obrigado, então, tá? Vou ficar um pouquinho aqui caso alguém tenha dúvidas.